2011, um médico oncologista indiano formado nos Estados Unidos, eu vou ler o nome dele aqui, que é o Siddhartha Mukherjee, eu acho que é assim que se fala, escreveu um livro que foi premiado com Pulitzer, né, um grande prêmio literário, né, que os jornalistas aí sabem muito bem do que eu estou falando. E esse livro trata justamente de um assunto que é muito falado nesse mês de outubro, que é sobre o câncer. O nome do livro é O Imperador de Todos os Males, uma biografia do câncer. E esse livro, gente, é uma obra-prima para quem quer entender um pouco mais sobre essa doença, que é carregada, né, Raquel, de mitos, né, de dogmas, de estigmas, etc. E é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Eu estou aqui com a Raquel Rosa, que escreveu também um livro, deixa eu ver o seu livro, Raquel, Entre Uma e Outra Primavera, que traz relatos e histórias de pacientes, é isso? E estou muito feliz de ter você aqui, direto de Brasília, não é isso? Isso, eu também estou feliz de estar aqui, obrigada pelo convite. Muito bom. E você é fisioterapeuta oncológica, assim que a gente pode falar? Isso, é fisioterapeuta em oncologia. Eu reabilito pacientes com câncer há 18 anos e câncer de mama há 16 anos. Perfeito. E acho que essa é uma coisa legal da gente trazer aqui, gente, porque o pessoal fala assim, câncer, primeiro tem esse dogma, né, tem essa doença, que é uma doença meio que ainda, né, algumas pessoas evitam falar por conta dos tabus e etc, apesar da internet ter democratizado muito esse diálogo, né? Sim, historicamente, né, a palavra câncer ela é conhecida muito por desfechos fatais, né, Exatamente. por sentença de morte. Exatamente. Infelizmente, apesar da gente ainda ter muita informação, mas muitas vezes a gente vê em filmes, né, geralmente com desfechos fatais, com medo, com esse estigma. A gente teve uma contribuição talvez muito negativa da mídia, especialmente nas décadas de 80 e de 90, né, para a construção desse imaginário, né, que assim, que é um caminho sem fim, né, é um caminho sem volta, e a gente sabe que não é verdade. Hoje, se eu não me engano, a gente tem aí entre 60% e 70% dos casos de câncer diagnosticados no Brasil resolvidos, né, não é que é uma doença simples, não é que é uma doença, não é nenhum passeio no parque, tá, gente, é uma doença muito desafiadora por vários aspectos, até porque ela tende a se tornar uma doença sistêmica se você não tomar cuidado, né? Isso, e assim, com a tecnologia, com a ciência hoje, né, os estudos, as evidências, então Exato. traz bastante proposta de tratamento inovador, um tratamento mais personalizado. Sim. E mais curativo, né? Apesar de ainda ser um tratamento muitas vezes agressivo ou não, tudo Sim. depende, né, do diagnóstico, né? Quanto mais precoce, menos esses tratamentos são agressivos e mais a chance de cura do paciente. É muito importante a gente falar disso, gente, até para contextualizar um pouquinho, né? Algumas pessoas não sabem disso, mas eu sou ex-paciente de câncer, não de câncer de mama, né? Eu tive um outro tipo de câncer, que é um câncer, é um carcinoma epidermoide, que é como se fosse um câncer de pele, mas numa mucosa, que foi uma mucosa de boca, né? Eu tive um câncer de língua, que por ser na língua é um órgão muito perigoso, porque ele é muito vascularizado, né? Falando aqui um pouquinho tecnicamente. Então, foi no final de 2011, e isso justamente quando eu li esse livro, que eu acabei de citar para vocês, que é uma obra-prima, né, literalmente, e por conta do meu diagnóstico, eu acabei conhecendo outras pacientes, né? Sim, e eu acabei conhecendo, assim, biografias e histórias incríveis de mulheres maravilhosas, que eu acho que foi um processo que você passou também, né? É um universo, assim, que a gente, quando entra nesse universo como profissional ou como paciente, é para quebrar barreiras, né? Na verdade, você encontra medos, inseguranças, mas também encontra fé, esperança. Sim, total. Eu acredito que qualquer paciente é uma pessoa antes do câncer e uma pessoa depois. Sem dúvida. Né? Todo mundo sai fortalecido. E a equipe hoje, até a equipe de oncologia hoje, ela é preparada para tratar um paciente, dar o apoio, né, que o paciente precisa, de acolher, de acolhimento, de não só o paciente, né, que eu falo que quando o paciente ele fica doente, não é só ele, né, a rede de apoio também fica. Então, o profissional da oncologia ele está ali também para os familiares, para a rede de apoio desse paciente. E muitas vezes, às vezes o paciente é só ele, a gente também está ali
e com muito amor, muita dedicação. E essa coisa da rede de apoio que você falou é muito importante, né, Raquel? Porque, assim, no Brasil ainda existem muitos casos, especialmente em relação a câncer de mama, né, que o marido abandona a mulher, né, quando ela é diagnosticada, né? Então, assim, são muitos tabus e muitas camadas de conversa, né, que a palavrinha câncer carrega, né? Lud, assim, infelizmente, até assim, em matéria de evidência científica, de estudos, é alarmante a quantidade de parceiros, né, do parceiro ou a parceira que abandona a paciente com câncer de mama. Porque, infelizmente, eu talvez, não sei se é o fator que a gente falou da rede de apoio, às vezes é o preparo, ou muitas vezes a forma como o enfrentamento. Então, assim, infelizmente, isso é um dado alarmante e, assim, preocupante. E é muito curioso, né, porque eu estava contando que em 2011, né, foi quando eu recebi o meu diagnóstico e quando eu acabei conhecendo essas duas amigas que viraram amigas para a vida, que foi a Marina, maior, médica, tá super bem, mora no Rio de Janeiro, e a Ana Michele, que faleceu em 2021 e deixou um legado brilhante com 3 livros. Eu sempre falo da Ana Mi, porque eu acho que ela é uma pessoa que, de fato, ajudou e está ajudando a transformar o que a gente chama de cuidados paliativos, né? Assim, ela mudou a perspectiva das pessoas, conseguiu levar isso para a mídia, foi personagem de um filme, não sei se você teve a oportunidade de assistir um filme chamado Quantos Dias, Quantas Noites. Não, maravilhoso, vou deixar o link aqui na descrição para vocês, que é brilhante a história. Ana Mi está nesse documentário, é um filme documentário. E assim, mudou muito, como você falou, né, Raquel, a questão do tratamento e da abordagem, né? E aí eu queria trazer um pouco isso, né? Porque quanto mais o tempo passa, mais a medicina avança, né? O que muda, talvez, o desfecho é o diagnóstico precoce. Isso, né? Tanto que a gente está entrando no mês do Outubro Rosa, né? Que desde 1990 teve uma corrida, né, da cura em Nova York, foi distribuído lacinhos cor-de-rosa. No Brasil, implementou em 2002, tanto que a gente vê monumentos, né? Sim. E é uma campanha muito legal, porque infelizmente o câncer de mama, ele é o câncer que mais acomete mulheres. Em 95% dos países, está em primeiro ou segundo lugar. E, infelizmente, segundo a Organização Mundial de Saúde, até 2040 a gente vai ter, em média, 30 milhões de casos por ano. Então, é muita coisa. Então, assim, esse mês é um mês de conscientização, de diagnóstico precoce, de prevenção. E isso é importante, porque quanto mais precoce o diagnóstico, mais chance de ser tratado. Perfeito. Né? E conscientizar as mulheres também a fazer os exames de rotina a partir dos 40 anos. No Brasil é implementada a mamografia, né, que é um raio-x no mamógrafo que avalia a arquitetura mamária. E a partir dali, o médico, o ginecologista, o mastologista, dependendo do que apareça no exame, está ali para orientar a paciente. Então, isso é muito importante, porque, assim, as pessoas se apegam no autoexame, mas o autoexame ele foi implementado em 1950 para tumores em estágio avançados, para ver se reduzia a mortalidade. Só que, infelizmente, perceberam que não. Então, a partir de 1990 foi implementado que sim, a mulher ela tem que olhar as mamas, ela tem que palpar no banho ou deitada, mas olhar sempre a anatomia da mama. E qualquer alteração, né, antes dos 40 anos, independente da idade, procurar um mastologista. E, assim, o que é importante a gente falar em relação a isso, né? O autoexame é essencial, mas ele sozinho não adianta, né? Então, assim, você tem que fazer, e vou até trazer uma experiência pessoal. Minha mãe teve câncer de mama em 2019 e ela descobriu por causa do autoexame. Ela foi ligeira, né? E pegou no estágio bem inicial. Eu falo com ela que ela já tinha microcalcificações, que é um né? indicativo. Sim. Que é um indicativo, e eu tenho uma visão que o ginecologista dela vacilou, tá? A gente discorda um pouco nesse ponto. Mas eu acho que, assim, se você tem microcalcificação, tem que ficar super de olho ali, né? Por várias razões. E o câncer dela foi super hormonal. Então, acho que é legal explicar isso para quem... como o câncer de mama está crescendo entre mulheres jovens, né? Que é muito importante a gente lembrar dessa informação. O que é legal a gente falar aqui, né? Que o câncer de mama, ele não é uma doença única, né? Ele pode ser hormonal e não hormonal. Você quer falar um pouco sobre isso? Na verdade, realmente, só vou voltar um pouquinho no autoexame, se algumas mulheres realmente diagnosticam, tem um diagnóstico,
né, na palpação, às vezes no banho, deitada. Nódulos que persistem após o ciclo menstrual, tem que procurar o mastologista. Nódulos que sentir embaixo da axila, é importante também procurar o mastologista, porque a drenagem da mama, ela vai para a axila... a mama direita vai para a axila direita, da mama esquerda vai para a axila esquerda. Então, é sempre importante palpar a axila, qualquer alteração em axila, procurar um mastologista. E o que acontece? A partir do momento de uma alteração em mamografia, o paciente palpou o nódulo ou não palpou, exame de rastreamento, fez a mamografia, alguma alteração tem que ser feita a biópsia, né? Faz a biópsia e a partir da biópsia vai ter um estudo histológico ali da biologia. Dando o câncer, né, um carcinoma ductal, a partir dali, aí vai para um outro exame chamado imunistoquímico, que aí ele avalia a biologia tumoral. Alguns tumores, eles são hormônios positivos, que é estrógeno e progesterona, né? E avalia outras coisas que é mais difícil, que a gente chama KI67, enfim, mas assim, HER2 positivo. Tudo isso é para dar um tratamento mais personalizado para a paciente, porque a partir daí você tem medicações voltadas para isso. Porque foi como a gente falou, avançou muito, né? Então essas duas amigas, né, a Ana e a Marina, que eu posso citar o caso, é muito curioso, porque em uma diferença de uma década, o protocolo também mudou, né? Antigamente você tirava a mama inteira, né? Fazia mastectomia radical, ou seja, você tirava a mama inteira, aí você botava expansor para depois ver como você ia reconstruir. Hoje, dependendo do tipo de câncer, você faz mais a quadrantectomia associada à radioterapia, que já se provou em estudos de anos, né? Isso. Que tem um resultado muito compatível quando você retirar a mama total. Então, as cirurgias passaram a ser mais conservadoras, o que dá um recado importante para as mulheres, né? Isso. Não é que você vai perder seu seio, você vai tirar um tumor ali e vai definir o protocolo. Então, cada ano que passa, a gente deve ter menos medo, não é isso? Sim, sim, com certeza. Assim, há 10 anos atrás, eu falava 15, 16 anos que eu atendia, esvaziava-se a axila também. Isso, retirava a mama, às vezes retirava um músculo chamado peitoral, que faz parte, né, da mama, que ele é importante. As reconstruções mamárias também, elas modificaram muito, né? Tanto o fator hoje tem mais quadrantectomia, então as reconstruções, a simetrização fica mais fácil. Mas assim, independente do estágio, hoje as reconstruções, existe a reconstrução mamária, muitas vezes o paciente já faz a mastectomia e já sai do centro cirúrgico reconstruída, com prótese. Não acontecia isso há 10 anos atrás, há 15 anos atrás, era muito raro, né? E hoje é muito mais comum, né? Isso, e também retirava-se retalhos do abdômen, retalho das costas, então o paciente, muitas vezes ela ficava com muitas incisões. E hoje já não, na mesma incisão onde é retirada a mama ou quadrante, já se reconstrói e usa-se músculos peitoral maior, peitoral menor, músculo serrátil anterior que é na lateral. Então, assim, hoje as reconstruções, elas são bem mais conservadoras, ficam mamas naturais, esteticamente também, psicologicamente, para a paciente, isso é muito importante, de como ela vai seguir a vida dela. Total diferença. E fora também que a parte que eu trabalho em matéria de qualidade de vida, de restrição de movimento, de paciente às vezes ficar com alguma incapacidade, né? Que o esvaziamento axilar às vezes pode gerar uma patologia chamada linfedema. Então, assim, paciente tem uma continuidade de vida bem melhor em matéria de qualidade de vida, de continuar com as suas atividades de vida diárias, laborais, sua vida em si. Só para quem... Eu tô aqui super entendendo o que a Raquel tá falando, mas talvez quem esteja assistindo aí não tenha entendido por que a gente tá falando tanto da questão da axila, né? Assim, a gente tem no nosso corpo, gente, uma cacetada de um negocinho chamado linfonodos, tá? O que são os linfonodos? É como se fosse uma central de imune para você evitar que você tenha uma infecção sistêmica, né? Isso, na verdade, o linfonodo ele faz parte tanto do sistema de defesa da gente, né? Ele guarda a nossa memória quando a gente tem uma gripe, um vírus, e ele também faz parte da drenagem, da filtragem da linfa, que é a nossa circulação de retorno. Que a gente tem a venosa e a gente tem a linfática, que leva uns conteúdos mais pesados e é basicamente uma água que a gente tem
circulante no corpo de 3 a 5 litros de linfa. E aí, se, por exemplo, você... tô aqui, senti um negocinho pequeno, há umas 2 semanas atrás eu senti isso, um pequeno nódulo na minha axila. Não é para se apavorar, esse nódulo ele vai sumir muito rápido, porque você tem esse tipo de composição no seu corpo, são muitos, a gente tem... na verdade, eu dou um exemplo assim... São centenas de linfonodos, né? Ele vai variando de cadeias. O que é o linfonodo? Assim, quando a gente está com a garganta inflamada, é isso que eu dou exemplo. Quando a gente palpa o pescoço e sente aquela bolinha, aquilo ali é um linfonodo ativado. Então, ele faz parte do nosso sistema de defesa. Então, é muito mais fácil você ter um linfonodo ativado que está ali te defendendo do que ser um câncer. Perfeito, né? É isso mesmo. É muito mais fácil ele estar ali, porque ele está ali em trabalho. Eles até recebem um nome, tá, gente? Quando você tem um caso, né, de câncer de mama, eles fazem um teste na sua axila para saber se você tem o que eles chamam de linfonodo sentinela, que é o primeiro que vai, é o primeiro caminho que vai, é como se ele fosse um guardiãozinho ali do seu sistema linfático mesmo, né? Isso, que na verdade assim, o linfonodo sentinela, porque todo o nosso corpo ele é drenado por linfonodos, então a gente tem linfonodos no pescoço, nas axilas, no pulmão, no mediastino, tem no abdômen, né? Tem na virilha. Então, assim, a drenagem da mama, o linfonodo sentinela, ele é o primeiro linfonodo a receber a drenagem da mama. Então, o paciente teve um diagnóstico de carcinoma, de câncer de mama. Então, a ciência ela é linda, assim, eu falo que a medicina ela é linda, Deus é perfeito, que injeta, né, um radiofármaco antes da cirurgia na mama da paciente, faz uma drenagem, uma massagem, e o linfonodo sentinela ele vai ficar colorido, porque ele é o primeiro linfonodo a receber aquela drenagem também tumoral. Então, se tiver positivo, é que retira mais algum. Então, hoje em dia, justamente as cirurgias são mais conservadoras, menos agressivas. Isso. E assim, só para vocês terem uma ideia, porque eu sei também desses rolês de linfonodo, tá, gente? Porque quando eu tive o tumor na língua, existe um protocolo. O meu tumor era milimétrico, né? Então, assim, o negócio milimétrico no seu corpo pode fazer um estrago se você não se ligar, né? Isso. Então, o meu tumor, ele tinha, sei lá, 0,8, 0,5 e a profundidade dele era 0,6. Se a profundidade fosse 0,5, eu só teria feito a cirurgia na língua e paz. Mas com a profundidade 0,6, o que eu tive que fazer? Esvaziar os linfonodos do pescoço. Então, eu tenho um lado mais magrinho do que o outro por causa dessa cirurgia. E aí eu tirei 57 linfonodos. Gente, de um pescoço, eu tirei 57 linfonodos. Não tinha nenhum contaminado, ainda bem, né? Porque isso me liberou de todos os tratamentos posteriores, né? Eu não tive que fazer químio, não tive que fazer rádio, não tive que fazer nada, além das 2 cirurgias que eu fiz. Mas vocês acham que eu sabia disso, gente, antes de receber o diagnóstico? É lógico que não, né? Então, o paciente, ele também é submetido, né, a um volume de novos aprendizados e de informações surreal, e sua cabeça buga, gente. Por isso que é importante a gente ir lá buscar informação antes de qualquer coisa, né? Sim, para o paciente, é muita informação para o paciente absorver. Às vezes o paciente ele está num momento da fase dele, a maioria, né? Que não assim, é atropelado por um diagnóstico, modifica tudo, muitas vezes o paciente não absorve a consulta, e assim, existe a urgência do tratamento, então... tanto que eu falo que é muito importante o suporte de uma equipe multiprofissional, justamente esse apoio para o paciente, porque é muita informação, é um universo muito novo e meio que no início é aterrorizante, né? Total. Então, assim, a gente está ali justamente para desmistificar, tirar esse estigma e realmente... Hoje, assim, nós somos muito honestos com o paciente, não tem mais aquela coisa de família, não quero que fale, não. O paciente, ele tem o direito de saber, isso é importante. Eu acho que quanto mais esclarecimento, né, chegar para o paciente, e também é importante salientar, assim, que cuidado também com muita informação, que às vezes o paciente lê demais, procura muito Google, assiste muito vídeo, e assim, até a biologia tumoral, ela é muito única, é do paciente. Nenhum caso é igual ao outro, gente. Isso, é muito importante a gente lembrar. Nenhum caso vai ser igual, mas eu sempre falo assim, né, porque quando as pessoas sabem que você passou por uma situação dessa, elas te perguntam coisas, né, e assim, tem médico que não gosta muito que você vá pro Google, né, eu falo, gente, eu fui pro Google, fui tudo, e assim... Imagina, jamais cogitei a possibilidade de ter câncer na minha vida. Quem falou, opa, pode ser câncer, foi o Google pra mim, entendeu? Então eu falo, vários médicos salvaram minha vida. Então, talvez o menos experiente, mas que foi importante, foi o Dr. Google, né? Assim, que a gente vai lá e faz umas perguntas pra ele, né? Então, pra mim foi
super importante, primeiro ter esse alerta, falar, caraca, será? Porque é curioso, né? O câncer de língua, ele se manifesta como se fosse uma afta indolor na sua boca, e é uma afta que não cura. Então você fala assim, pô, é uma afta, mas não tá doendo, né? E a afta dói pra cacete, né? Eu, assim, faz anos que eu não tenho uma afta, mas dói pra cacete. Então, eu comecei a ficar grilada com aquilo ali, fui ver, investigar, dentista, e nisso passaram-se meses, o que é horrível para o diagnóstico precoce, né, gente? Você notou qualquer coisa de errado, gente, tem que correr, tá? Tem que correr. É melhor pecar pelo excesso do que qualquer outra coisa, né? Sim, sim. E realmente, assim, é raro, assim, a gente fala que câncer não dói, no sentido que geralmente um câncer, para ele doer muito. Claro que um tumor de mama, a mama ela é um órgão extremamente sensitivo, então, né, inervação sensitiva, então é normal também sentir algum tipo de, palpou um nódulo, pode ser que doa ou não, né, mas alguns tumores realmente eles não doem. Sim, são né? silenciosos demais, né? Sim, então muitas vezes descobre e já está num estágio mais avançado, ou é aquela procura, e infelizmente, às vezes, pelo paciente ser jovem, pela idade do paciente, então muitas vezes o profissional fala assim, não, isso não é, né, que acontece muito. Gente, isso eu vi muitos casos em fórum de paciente, assim, do médico, por qualquer razão, assumir um protocolo e no final das contas era um tumor maligno e, tipo, o tumor avançou sem necessidade, sabe? Assim, existem casos de negligência médica e, assim, gente, o médico faz isso porque quer? Não, porque às vezes tem um protocolo específico ali que ele tem que cumprir e meio que vai por amostragem, né? Tem uma coisa assim, né? Ludi, também vai muito por diretrizes, assim. Hoje em dia, tem se estudado bastante o câncer em pacientes jovens, porque não era uma realidade. Exatamente. Não era uma realidade, assim, de pegar uma paciente de 28, 30 anos com câncer de mama. E, no geral, antigamente, o paciente, geralmente, ela tinha uma alteração que a gente chama de uma mutação genética, né? É isso aí. Então, hoje, por hábitos de vida, tem bastante estudo hoje em dia em andamento, justamente porque pacientes muito jovens tendo câncer e não tendo nenhum tipo, né? Porque a gente faz o geneticista, ele faz um painel genético do paciente. Sim. E estuda, assim, a evidência em família e tem acontecido bastante de não tem explicação, né? Sim. Eu falo que a Mega Sena ao contrário, gente. Assim, ó, você foi sorteado e ninguém vai te explicar o porquê, tá? Mas é isso. Ou talvez a genética ainda, né? A gente cada vez mais está avançando e às vezes a tendência é avançar para isso. Ou então, e os hábitos de vida, né? Super acelerados. Sim. A gente vive muito estresse hoje, tem um ritmo de vida super acelerado. E eu queria até resgatar isso aqui, porque é uma das... Quando eu li o livro do Siddhartha, né? Tem uma fala que eu acho que é muito, muito interessante, né? Que ele fala exatamente isso que a gente acabou de falar, né? Que a gente tende eu vou pegar uma aspas aqui do livro, tá, gente? Tendemos a pensar no câncer como uma doença moderna, porque suas metáforas são modernas. É uma doença de superprodução, de crescimento fulminante. Crescimento impossível de parar, inclinado sobre o abismo do descontrole. Se a gente faz uma metáfora com o estilo de vida que a gente leva hoje, super informação de todos os lados, um ritmo de trabalho maluco, né? O próprio sistema capitalista de produção, gente, é isso, né? A gente vive num planeta como se a gente tivesse recursos infinitos naturais. E não, a gente tem recursos finitos, né? Então, é uma metáfora muito interessante que ele faz... no livro, e que é óbvio, a gente vai ter muito mais tendência a ter câncer no planeta, né? Sim, e hoje está muito mais voltado, né? Não a parte genética, mas por estilo de vida, né? Então, assim, por estilo de vida, de sedentarismo, tabagismo... também está mudando, né? Poluição atmosférica, então, o que a gente come, né? A gente come coisas muito mais artificiais, muito mais ultraprocessadas. A gente tem muito mais acesso a uma comida ultraprocessada barata do que uma comida supernatural hoje, por conta de grana, né, gente? E isso vai para algum lugar, né? Vamos falar que não, vai para algum lugar, né? Sim, assim, as pessoas acham que é fácil ter câncer. Não é fácil ter câncer, né? O câncer, ele é uma mutação de DNA, e não é só uma. Então, a célula tem que sofrer várias alterações, várias
má informações para crescer desordenadamente. Sim. Então, ela precisa de um ambiente inflamatório para aquilo ali acontecer. Então, de uma certa forma, a gente ali está ajudando na parte alimentar. Sim. Muitas vezes o sedentarismo de... Hoje é tudo muito mais fácil, é celular, Sim. a gente, né, é o elevador, é o controle o remoto. iFood, isso, né? é tudo... É uma praticidade que evita com que a gente se movimenta, se mexa. Sim. E, infelizmente, isso... a tendência, né, segundo a Organização Mundial de Saúde, é de aumentar 70% até 2050. E olha então, só, gente, falando do câncer de mama, nós estamos em Santos, que é a cidade mais feminina do país. É um problema de saúde pública, tá? Só para lembrar. Porque se a gente tem a cidade que tem a maior proporção de mulheres e é o câncer, né, que mais afeta as mulheres, a gente não pode deixar isso, né, assim. E outra... eu não sei se você tem essa impressão, mas eu tenho 42 anos, nasci em 82, e a quantidade de mulheres na minha rede, rolê aleatório, assim, que, putz, aparece com câncer, aparece fazendo químio, é surreal. Assim, são pessoas que você fala assim, não, imagina, super saudável, super atleta, né? Não, a pessoa é acometida pela doença, porque também tem um fator muito... de não explicação, como você falou, né, gente? Tem isso, não adianta a gente falar que é só o hábito de vida. Primeiro, essa coisa de, o câncer, tem uma galera que eu discordo total, que defende isso, não, porque câncer de mama é excesso de mágoa, e aí eu fico falando, meu Deus do céu, gente, essa pessoa não entendeu nada, né? Não entendeu porra nenhuma, né? Assim... a evidência, nenhuma evidência, não existe evidência científica para isso, né? E ainda falam, você fala, mama esquerda foi de amor. Gente, eu quero matar, gente. Se você fala isso, não fala mais isso. Por favor, faz um favor para a sociedade. Não fala mais essas asneiras. Vai lê esse livro aqui, Imperador de Todos os Males, que você vai entender um contexto histórico. Por favor, não fala essas besteiras, né? Sim, né? Não tem nenhuma evidência científica que fale isso. Claro, o nosso sistema imunológico, ele também faz parte do nosso mecanismo de reparo, para evitar que a gente tenha câncer. O assim, sistema emocional, você quer dizer... nosso sistema imunológico, né? E o emocional é afetado. E o emocional, sim, né? Eu falo assim, que quando a gente está feliz, o nosso rim está feliz. Quando a gente está triste, o nosso rim também está triste. Então, o nosso sistema emocional faz com que a nossa imunidade dá uma quedinha, cai ali a imunidade. E o câncer, ele é uma doença oportunista, ele precisa de um ambiente propício para ele crescer desordenadamente, né? Perfeito. Então, é basicamente isso. Mas não quer dizer, se fosse... E assim, a emoção, na verdade, ela causa outros tipos de doença, né? Como infarto, AVC, tá mais ligado com hipertensão, diabetes. Mas, claro, pessoa, às vezes, ela vem de uma dificuldade ali e apresenta um diagnóstico de câncer de mama. Sim. Lógico, né, que na verdade a ciência, a gente não sabe de tudo, né, e acredito que nunca vai saber. Hoje, a doença mental, né, os dados emocionais hoje é alarmante, então isso também é preocupante. Lógico. E, claro, um paciente com o emocional abalado é um paciente que muitas vezes não pratica atividade física, come, né, errado, e acaba ou não come, acaba proporcionando, né, isso. Mas, assim, geralmente é uma doença multifatorial. Perfeito. Não é só uma causa, são várias causas que faz com que aconteça o câncer. E é muito importante lembrar que não é culpa sua, né? Se você está assistindo e se você teve um diagnóstico, etc., assim, cara... não se culpe, porque não é culpa sua, não é uma decisão individual ou algo que você tenha feito que te deu aí o diagnóstico. Não é, né? Assim, a gente não explica muita coisa, mas acho que isso é uma coisa que a gente consegue explicar, né? Ninguém decide ter uma doença, né, gente? E assim, quando você fala, né, do fator hormonal, nós somos uma bomba de hormônio nas mulheres, né? Que oscilamos entre estrógeno e progesterona. Então, assim... Realmente, não se culpe, mas se cuide, né? É o mais importante a gente se cuidar, fazer os periódicos e seja lá qual for o diagnóstico, tem tratamento, tem cura, tem esperança, tem fé, nunca esquecer disso. Exatamente, e assim, outra coisa que eu acho que é legal a gente falar, né? Se a gente fosse pensar há 15 anos atrás, era muito raro você ouvir falar de químio oral. Né? Os medicamentos, gente, a pesquisa evoluiu demais, especialmente para o câncer de mama. Câncer de mama é um tipo... Existem vários outros tipos que não são tão bem estudados quanto o câncer de mama, mas existe muita alternativa, existe muito mais opção de medicamento, né, como existia. E aí eu queria voltar para a pergunta, né? Se você puder explicar
Porque existem os tipos de câncer de mama hormonais e existe o triplo negativo, né? Que é aquele tipo de câncer de mama que não responde aos hormônios. E os que são hormonais, eles têm muitas opções de tratamento, né? Isso, na verdade, hoje já tem bastante evidência científica de tratamento do triplo negativo. Legal. Eu não sabia disso, hein, gente? Já saiu bastante estudo, porque, na verdade, o triplo negativo, assim, quando se estuda biologia tumoral, né, você sabe a causa, né, que no caso, se é hormônio positivo, HER2 negativo ou positivo, que tem uma medicação chamada trastuzumab, né, o Ki-67, que fala como é que tá, qual é o fator de crescimento do tumor. Então, assim, o triplo negativo quer dizer que todos esses deram negativos. Perfeito. E aí, então, o triplo negativo, há 10 anos atrás, assim, na verdade, eram pacientes que eram tratados de uma forma muito agressiva, justamente para não saber a causa. Mas hoje não, hoje já tem evidências científicas de tratamentos para triplo negativo, sim, com sucesso, tá? Perfeito. E também a gente tem a imunoterapia, que é a terapia-alvo. Que é bem recente, assim, de uma maneira massiva, todo mundo falando disso, né? Sim, sim, mas assim, como o câncer de mama o índice é bem alto, a gente já tem esse fator HER2 positivo, que é uma terapia monoclonal, que se chama trastuzumab, a medicação, que ela até entrou no SUS há pouco tempo, acho que é 3, 5 anos, não me recordo direito. Essas são as grandes revoluções, tá, gente? Isso, mas assim, já se tratava no privado já há muito tempo com essas terapias. Então, assim, hoje, paciente de tumor metastático de mama, quando faz a imunoterapia, entra em remissão, ou seja, sem doença. Então, hoje tem bastante tratamentos aí, personalizado para paciente. Então, quem vai definir é o oncologista, né? Ainda tem bastante quimio-venosa para tratamento de câncer de mama, mas, assim, é isso. Estudou a biologia do tumor. A partir desse momento, então, assim, é todo voltado a um tratamento personalizado para aquela paciente. E tem as medicações orais, né, que é os bloqueadores hormonais, que é para estágio de estrógeno e progesterona positivo, que toma medicação chamada tamoxifeno, ou outros tipos que bloqueiam as vias de hormônio. E já é utilizada há bastante anos, há bastante tempo já. E é muito interessante, né, também uma mudança tecnológica nos medicamentos, etc., mas também tem uma coisa bem, acho que interessante a gente trazer aqui, do comportamento, que você deve lidar com isso todos os dias, né, do comportamento do paciente, porque antigamente, a gente via o que estava na mídia, né? E geralmente era uma matéria, né? Numa rede aberta, que aí tinha todo um viés talvez sensacionalista, botavam um pianinho triste de fundo, sempre era uma história de superação, né? Hoje com as redes sociais, por exemplo, a gente vê uma Preta Gil, né? Que documentou muito a doença dela, que acho que foi um câncer de intestino, e foi um negócio muito desafiador, né? Ela teve que andar com a bolsinha e etc. Ela teve uma recidiva, foi para a internet de novo. A Fabiana Justus, que é outra influenciadora, que acho que teve leucemia, enfim, também documentando todo o processo dela, esclarecendo mesmo. Isso é muito interessante porque, primeiro, eu acho que reduz o preconceito em relação à doença, né? Você fala assim, bom, é democrático, qualquer pessoa pode ter, verdade, né? verdade. E deixam as pessoas mais alertas de talvez, assim, putz, ver alguma coisa estranha e buscar o diagnóstico, porque tinha gente que enrolava muito e quando via não tinha mais como, né? Assim, tinha um tumor em estágio super avançado e etc. Então, o comportamento midiático de vida real e não matérias muito ensaiadas ou só com esse viés de superação, acho que também ajudaram, né, ao diálogo estar na mesa, né? Sim, sim, e assim... livros também, né? É a Ana Furtado, né? Ela teve câncer de mama. Sim, verdade. E minhas pacientes se inspiravam muito nela na época, assim, porque ela fazia químio, ela saía da químio, ia trabalhar, fazia atividade física. Então, assim, quebrando essas barreiras mesmo do estigma de... Claro que cada paciente vai responder de uma forma perante a quimioterapia, perante a rádio. Nunca também se cobre de, dou conta ou não dou conta, mas fulano dá conta, a sua vida é a sua vida, a sua carga, né? Aquele peso que você está carregando, às vezes, é o seu máximo. Então, assim, tenha paciência com isso. E sim, eu acho que a mídia nesse processo ela é muito importante, justamente para alertar,
né? E para mostrar também o que é real, o que é verdadeiro. Isso. E assim, aconteceu comigo e eu estou enfrentando dessa forma. Quando eu escrevi o livro mesmo, há 10 anos atrás, o objetivo também era esse, de mostrar esse enfrentamento, né? Não só da paciente, mas como é que era uma equipe por trás, nos bastidores, Sim. como é que cada um escolheu a oncologia. Então, assim, é quebrar esses estigmas mesmo, e mostrar, assim, a realidade. Como foi o seu chamado? Então, meu chamado, assim, eu me formei e eu gostava muito de trabalhar com cardiorrespiratória. Tá. E no prédio que eu trabalhava, eu estava montando uma equipe que se chama Clube da Mama, lá em Brasília, do Centro de Oncologia de Brasília, se chama CETRO. E não tinha fisioterapeuta e me convidaram. E no primeiro momento, e assim, já foi direto com câncer de mama, no primeiro momento eu achava que não era o meu perfil, mas aí nas primeiras pacientes eu fui me apaixonando, eu fui gostando do processo, e aí depois, assim, a gente fazia café da tarde uma vez por semana. Eu via que, né, há 10 anos atrás, há 15 anos atrás, a mídia, Instagram, ele não era tanto real como é hoje. Perfeito. Né, YouTube. Então, assim, eu via que as pacientes, quando estavam no consultório, em espera uma pela outra, gostavam de conversar. É legal, né, você social, né? Conversar com quem está passando, né, quando você vê a vida de alguém, né, passando, ou conversar com alguém que está passando pelo mesmo processo que você. Então, eu via que elas ficavam mais aliviadas, assim, de ver que, puxa, ela tá bem, tá tudo certo. Então, a partir daí, eu comecei a colher relatos. Aí, em 2015, foi quando eu lancei o livro Entre Um e Outra Primavera. São 10 relatos, 9 mulheres. Foi o único homem que eu atendi durante todo esse processo dos meus 16 anos, porque é bastante lembrar isso, né? A incidência em câncer de mama em homem é rara, é menos de 1%, mas pode acontecer. Acontece. Isso. E aí, eu colhi esses relatos e também colhi relatos de profissionais que trabalhavam comigo, de oncologista, o cirurgião plástico, que faz a reparadora, enfermeiro, psicólogo, a minha parte. E a gente vai lançar uma segunda edição agora, no Outubro Rosa. E, assim, tem pacientes aqui que têm 10 anos já de tratamento, pacientes que foram para químio, estágio, tumores agressivos, né, cirurgias. Tanto que a realidade do meu livro não é a realidade de hoje. Você vê o tanto que modificou. Então, assim, você só vai ver mastectomia aqui. Perfeito. Né? E não é uma realidade de hoje. Mas que legal que tem esse registro histórico, né? E, assim, pacientes que fizeram... 3 pacientes minhas, inclusive 2 que fizeram químio. Uma era triplo negativo. E naquela época, o tratamento dela foi bem puxado. E elas estão escrevendo. E a gente vai... E é bom também ver assim, puxa, 10 anos, tá curada, tá ótima. Né? O que mudou na vida delas. Não, e assim, tem uma história que eu fico muito impactada com a história da Rúbia. A Rúbia foi uma pessoa que eu conheci graças a essas 2 amigas também. A Rúbia, gente, ela teve câncer de mama e ela era bancária. Ela é de Brasília, inclusive, gente. Eu acho que ela tá morando em Brasília. Vou fazer essa ela foi minha paciente. Eu fiquei arrepiada agora. Gente! A Rúbia. Sim. É que casou, da Caixa. Isso, que casou, sim, careca. Sim. Gente, o Juicy Hub não existe. Eu tô arrepiada. Não existe esse lugar, gente. Eu tô chocada. Sim. A Rúbia, ela trabalhava na Caixa, advogada, papapá. Ela teve câncer e ela já tinha uma vontade de fazer medicina. Ela mesma, ela estudou no CEUB. Exato. Sim, ela foi minha paciente ano passado. Ela saiu no Joyce Santos em 2013. A gente fez uma matéria com ela. Gente, esse lugar não existe, eu tô chocada. Eu sabia se você podia falar isso, né? Eu estou chocada com esse lugar. Eu amo a Rúbia. Ela é ótima. E ela teve uma recidiva, sim, outro tumor primário. Foi. Eu falei, Rúbia do céu, tu vai lá. Tu tem o chamado para fazer medicina e agora você que era a paciente que virou médica, virou paciente de novo. Cara, imagina o tratamento que você vai conseguir dar para os seus pacientes. Eu conversei com ela quando eu soube. Sim. E, meu, ela é maravilhosa, maravilhosa. É uma biografia, gente. Eu vou deixar o arroba dela aqui embaixo também para vocês verem e acompanhar essa mulher espetacular. Eu tô chocada que você conhece a Rúbia. Sim, ela foi minha paciente. Ela é incrível. Ela é de uma energia, né? Elas me inspiram demais. Ela é aquela... Ela não tá, você não vai falar que ela tá aqui no livro, não. Não, mas vale a pena, gente, né? acho que tem que ter uma segunda versão, hein? E eu acho que o prefácio tem que ser da Rúbia. Ó, eu tô jogando pro universo aqui, gente. Ela me conhece, ela conhece a Marina, conheceu a Ana Mia. É uma turminha que super se conectou pela ela é uma gracinha. Ela é daquelas que na recepção do meu consultório, ela ficava horas
horas conversando com as pacientes que estavam esperando, aguardando. Sim. As minhas pacientes são doidas com a Rúbia. Eu falava isso pra ela, Rúbia, quando você chega, meu dia muda, ela ilumina, né? Gente, ela é luminosa, ela é linda. Incrível. A gente contou a história da Rúbia, também vou deixar o link aqui embaixo na descrição, se você estiver vendo pelo YouTube, que a gente contou a história dela quando ela casou em 2013, porque eu fiquei muito impactada. Ela foi, acho que, diagnosticada com um casamento marcado, alguma coisa assim, não foi? Sim, foi perto do casamento. Exato. Assim, né, ela foi minha paciente da recidiva, que ela já estava morando em Brasília. Perfeito. Mas ela me mostrou as fotos da confusão que foi, né, de provas, para poder ver com o que ela vestia. Ela usou uma boina, né, na hora de entrar na igreja. Isso, gente, é maravilhosa. Isso, gente, eu tô chocada. Eu tô chocada. Foi. O Juicy Hub, gente, é sério. Vocês viram um negócio aqui acontecer ao vivo? Que esse lugar, gente, é surreal. As conexões que tem aqui, gente, são surreais. Verdade. Quando eu contar essa história pra equipe, eles não vão acreditar, gente. Sério. Muito bom. Eu nem sei se eu poderia ter falado que ela foi minha paciente, Rúbia, mas você autoriza? Você autoriza, Rúbia? Deixa aqui o comentário aqui embaixo. Ela não vai acreditar, na verdade. Não, eu vou chamar, Rúbia, você foi tema de um podcast sem a gente saber, tá? Eu já tô imaginando o sorriso dela, a forma como ela fala, né? Exatamente. Ai, muito divertido, gente. Agora, pra gente caminhar pro fim aqui, que eu ficaria conversando com você muito tempo aqui. Espero que você volte pra Santos, tá? Com certeza. Você vai trazê-la pra Santos, produção? Vai? Então tá bom. Traz ela de volta aqui que vai ser maravilhoso. Ela tá emocionada aqui, gente. Depois que falou da Rúbia. A gente emocionou a produtora cultural. Eu tô chocada com essa história, gente. Mas me conta um pouco. Eu perguntei como foi o teu chamado e agora eu queria saber como é que foi o processo de escrita do livro. E eu queria que você me contasse uma das histórias que tá aí que transformou a sua vida, assim. Eu acredito que todas, nada é coincidência nessa vida, né? Assim, na verdade, os relatos aqui é até 2014, e em 2014 eu ia lançar o livro em dezembro, e minha mãe recebeu um diagnóstico de leucemia. Aí, 4 meses depois, minha mãe faleceu em abril, e o livro foi lançado no Outubro Rosa de 2015, né, com apoio do Centro de Oncologia de Brasília, e tem histórias do câncer de mama, mas a última história é sobre a minha mãe. E, na verdade, o livro ele é todo emocionante. E minha mãe teve a oportunidade de ler, né, os relatos, de me ajudar a escolher tudo. E Legal. talvez acho que a gente nem imaginava, né, que ela ia fazer parte disso. Sim. E é uma forma de eternizar, de mostrar... Assim, os relatos aqui é desde... alguns difíceis, né? Algumas pessoas leem e falam assim, nossa, difícil, mas a maioria, quem recebe um diagnóstico, fala, nossa, como me ajudou. De mostrar a travessia no câncer de mama, de mostrar também, assim, os bastidores do diagnóstico, se alguns pacientes se sentiram muito confortáveis em se inscrever, e eu acho que a escrita ela é muito importante para todo mundo, né? É uma forma de você expressar como se sente, e a maioria aqui é relatado desde o diagnóstico, todos os pacientes relataram desde o diagnóstico, como se sentiram, a rede de apoio, acho que isso é importante, sobre profissionais, né, tem que ter uma conexão com quem você escolhe tratar de você, né, não é só se o profissional ele é gabaritado, mas às vezes a sua conexão com ele, então assim, é de mulheres incríveis e eu não posso esquecer do meu paciente, assim, ele meio que, o Gessé, né, que é o único homem, ele escreveu, mas ele preferiu se ausentar do restante porque era a mulherada, né, e ele falava assim, não, Raquel, eu não quero, mas assim, eu acho que foi muito importante a história dele, né, para mostrar que pode acontecer, e assim, o livro de uma forma, assim, é emocionante porque eu nunca imaginei que ia tomar a proporção que tomou, quando eu recebi um convite de vir para uma peça fora de Brasília, porque naquele momento, meu único objetivo era lançá-la em Brasília, tanto que tudo que eu arrecadei eu doei para uma instituição, então assim, né, e depois de 2015 eu não imaginava com a proporção que teria tomado, tanto que assim, a segunda edição está sendo mais na proporção que o livro tem tomado. E a importância também de eu mostrar, assim, né, o que modificou nesses 10 anos. Mas, assim, para mim, todas as histórias são incríveis, de resiliência, de força, né? Eu falo que não é superar, é transformar, é inspirar. E são histórias lindas.
Essa coisa da inspiração, da referência que você falou, é essencial, né? Você descreveu e eu vejo a cena de uma mulher conversando com a outra no consultório, né? Porque quando a gente recebe diagnóstico, gente, de novo, meu não foi câncer de mama, foi câncer de língua, mas eu falo assim, caraca, eu devo ser a única pessoa no mundo que tá passando por isso. Porra, jovem, não fumei, não bebi, não fiz nada que, sei lá, levasse essa situação. E eu tô aqui sofrendo com isso, gente. Você se sente muito sozinho. E você vai ver, não, você não tá sozinho, gente. Tem milhões de relatos de casos pelo mundo, né? Eu não conheci, isso é bem curioso. Eu acabei não conhecendo ninguém direto que eu pudesse conhecer pessoalmente, que tivesse uma situação parecida com a minha, mas eu conheci pessoas de outros países. Então, a barreira do idioma, para mim, o fato de falar inglês foi muito bom, porque eu me conectei com pessoas de outros países que estavam passando por coisas parecidas que eu estava, mas era como se fosse um consultório. Era um fórum de internet, mas era como se fosse uma sala de espera de um consultório, entendeu? Assim, parece que é incrível, né? Quando recebe o diagnóstico, você começa a viver aquele universo, né? Que você talvez nunca imaginou na sua vida que você fosse viver tão jovem. A Ana Mi falava um termo muito bom. Ela falava, ó, estamos indo ali para a Disney oncológica. Você começa a descobrir que tem o Mickey, que tem o Pateta, né? Ela criava esse imaginário, porque era todo mundo indo pro parque ali junto, sabe? Assim, é um mundo que você não conhece, é um mundo novo, totalmente novo. E assim, né, Lud, o diagnóstico, ele é imposto, você não tem escolha. Exatamente. A escolha que você tem é como você vai enfrentar aquele momento. Claro que as pessoas associam muito o câncer, tem evidências disso, de como é o paciente, ele é um soldado indo para a guerra, e ele não é um soldado indo para a guerra, né? Que a gente vê muitas vezes uma notícia errada, assim, fulano perdeu. A Ana Mi ficava fula com isso. A batalha pro câncer, né? E não é um soldado indo pra guerra, perdendo ou ganhando, porque é corajoso, olha a forma como enfrenta, não tem alternativa, gente. Fulano é guerreiro. Então, às vezes, situações impostas para o paciente que às vezes ele não se vê no direito de chorar, de ser vulnerável. Isso é importante, né? Você não vai estar sempre bem todo dia e tá tudo bem. E vai ter dia e também é importante você entrar nesse universo e conhecer pessoas que às vezes já passaram pelo químio, né? E ver a forma de enfrentamento e de uma forma lúdica, igual você falou que a sua amiga, estamos indo para Disney. Porque é a forma como ela escolheu de enfrentar aquilo. E cada um vai se conectar com o paciente. Às vezes, quem está mais triste se conecta com aquele também que está naquela tristeza. Né? Então, assim, mas isso não quer dizer que... E também é importante você se conectar com outras pessoas que vão te levar para cima. E, assim, a equipe de oncologia, eu falo que ela tem que ser humanizada. Ela tem que saber lidar, desde a recepção, ela tem que ser humanizada. Você tem que confiar nos profissionais, assim, porque eu também, gente, eu fiquei muito em dúvida. Enfim, né, tenho mil coisas para falar em relação dessa experiência Santos e São Paulo, né, assim, mas, cara, eu tive um caso bizarro, que, assim, eu fiz uma biópsia que me deu câncer. E eu fiquei enchendo o saco do médico e falei, cara, você precisa fechar o meu diagnóstico. E o cara não fechou o meu diagnóstico, eu tive que ir para São Paulo, entendeu? E assim, um tratamento bem duvidoso, assim, é um médico conhecido aqui em Santos, sabe? Então, você fica pensando assim, não, gente, o diploma, as certificações internacionais... Se não tiver humanidade, tem que tomar cuidado, entendeu? Você deve ter muito o que dizer nesse sentido também, né? Eu falo assim, que nós profissionais, a gente tem que tirar o jaleco, né? Que às vezes o paciente ele procura o profissional, às vezes por intuição. Algumas pacientes que eu atendo, às vezes por uma intuição, às vezes o médico não queria puncionar e por intuição ela foi procurando outros profissionais que funcionasse, né? Então, muitas vezes o paciente é guiado pela intuição, por Deus, seja o credo dela, né? Então, assim, isso acontece. Meu caso foi muito isso. Eu podia ter aceitado uma displasia ali, esperado, não quis aceitar. Eu enchi o saco do médico. Eu infernizei a vida desse médico, gente. Eu falei, você precisa fechar meu diagnóstico. Teve um dia que ele ficou tão puto comigo que ele falou assim, ó, você tá duvidando do que eu tô te falando? Liga pro maior especialista do país, então. Vamos ver se ele te atende. O cara meteu essa. Eu falei, não, ele não falou isso pra mim. Não falou. Essa história dá um podcast só sobre ela, tá, gente? A gente não vai entrar nela agora. Mas sim, a intuição é um ativo muito importante que o paciente tem. Isso minhas pacientes falam muito, assim, sobre a intuição, do palpar, do sentir, ou às vezes uma mamografia deu alterada e o médico falou assim, não, vamos acompanhar, e a paciente por insistência ou por uma busca de outro profissional
recebe o diagnóstico. Então, assim, acontece mesmo. O paciente tem que ser protagonista do seu tratamento, sim, gente. Sim, eu sei que cansa, escolher, né? que é um saco, eu sei disso, verdade. mas ele tem que ser, gente. No fim das contas, isso acaba salvando vidas, sim, tá? Sim, verdade, sim. E em tudo, assim. sim, no tratamento, na escolha do tratamento, da cirurgia, tudo, o paciente tem que ser protagonista da sua história, porque a vida é dele, né? É a vida da paciente, no caso era a sua vida, então, assim, isso é importante ressaltar. Bem mais valioso que nós temos, gente. Sim, Raquel, eu consigo esse livro onde hoje? Está em quais lugares? Hoje você acha na internet, na Amazon, nas lojas americanas, isso. Olha. A gente vai ter uma segunda edição, muito bom, que é www.institutovidarosa.com. Vamos deixar aqui também, aqui na descrição. E meu Instagram, podem falar comigo, é @RaquelTRosa. Eu já vou te seguir também. Maravilhosa. Quero agradecer a sua passagem obrigada, por Santos aqui, a conexão que a Jaci eu quero agradecer fez aqui, né? O fato de você ter trazido uma peça aqui para Santos é o fato de você estar aqui. Então, assim, cultura, gente, sempre permeando as iniciativas aqui do Juicy Hub e as coisas que a gente gosta de contar. Cultura transforma e nesse caso também pode ajudar a salvar vidas. Então, Outubro Rosa aí chegando, Outubro Rosa 2024. Fica de olho nos sinais do seu corpo. Somos a cidade mais feminina do Brasil e sim, isso é uma questão de saúde pública e de políticas públicas para mulheres. Obrigada de novo. Muito obrigada. Se você quiser se despedir, chamar o pessoal para o seu Instagram de novo. Gente, então, Raquel T. Rosa e www.institutovidarosa.com. É isso. Aí vocês vão achar informações da segunda edição do livro que a gente vai lançar em torno do dia 15 e 16. E a gente vai presentear as pacientes, ou seja lá, se você quiser dar para alguém uma roda de conversa, né? Como é o mês de conscientização do câncer de mama, a gente vai ter bastante roda de conversa de conscientização e também rodas de conversas voltadas para paciente já com diagnóstico sobre sexualidade, sobre atividade física, cuidados. Então, assim, vocês podem entrar em contato que a gente está lá à disposição para vocês e muito obrigada. Muito bom. Gente, então se você não segue a gente aqui ainda no podcast do Juicy Santos, clica aqui e passa a seguir a gente, assina o canal e não esquece de mandar esse podcast também para aquela pessoa que está enfrentando o diagnóstico ou mesmo para aquele familiar que também está enfrentando, porque é tudo sobre rede de apoio, né, Raquel? Com certeza. É isso, gente. Até o próximo podcast do Juicy Santos.